Hoje eu quero ensinar para vocês como fazer a criação de proxies dentro do Premiere da melhor forma para que a coisa funcione muito bem dentro de um workflow bem fechadinho, pensando que esse material vai viver só no Premiere. Você não vai precisar mandar isso para um Resolve da vida, alguma coisa assim. Ele vai ficar existindo ele vai começar no Premiere e terminar no Premiere. Essa que é o motivo que eu recomendo de usar o proxy dele mesmo. Caso o seu material vá ter algum tipo de round tripping na cor, ou seja, ele vai sair do Premiere, vai ter que ir para o DaVinci para fazer a cor, depois voltar aqui para o Premiere, eu recomendo, como já tem aqui no canal ensinando, você gerar esse proxy direto no DaVinci. Para que esse relink, quando você sair do proxy e precisar reconectar as mídias em alta, ele ocorre de forma muito mais prática se o proxy for gerado no DaVinci. Mas, se o seu projeto vai existir única e exclusivamente dentro do Premiere, a gente pode usar a própria ferramenta do Premiere sem nenhum problema. Alguns pontos principais, né? Então, a gente está aqui já com o projetinho aberto. Eu importei aqui alguns materiais de ARRI que estão em ProRes e são resoluções diversas aqui, né? Então, a gente tem 3328, tem material em 4K, tem um material em 2K. Então, são resoluções variadas. E o frame rate está todo aqui em 24. E aqui a minha timeline está em 23, eu já vou só corrigir aqui, pensando que se o material é 24, a gente vai fazer a nossa edição também em 24. Então agora aqui está tudo certo. Para gerar os proxies, não tem muito segredo, seleciona todo mundo, e eu recomendo que você faça isso também em batches, né? Então pega o material de uma diária, faz ali da uma diária. Pega de outra diária, faz de outra diária. Se você tiver muitas diárias, não faça todos ao mesmo tempo. Só para você ir fazendo com calma, tranquilidade, né? Botão direito, Proxy, Create Proxies. Beleza? Aqui a gente tem as opções que a gente pode escolher o frame size do nosso proxy. Então se a gente deixar aqui no full, ele vai fazer um proxy com a mesma resolução do original. No RAW ele vai cortar essa resolução pela metade, o quarter vai cortar por um quarto, ou você pode colocar custom. O problema do custom é justamente esse exemplo que eu trouxe. E você tem materiais com diferentes resoluções. Então, se você definir ali 1280 por 720, pode ser que você gere alguns problemas de resolução nesse meio do caminho. Eu recomendo você escolher uma dessas opções. O Half normalmente funciona muito bem. E aqui é uma coisa importantíssima aqui. Nos presets, óbvio que você pode criar um preset aqui, mas a ideia é que a coisa fique simples aqui, você não precisa pensar muito. O ProRes Proxy vai ser sempre um caminho seguro, tranquilo e maravilhoso. Você selecionaria o ProRes, mas o próprio ProRes Proxy, por mais que seja proxy, ele acaba também sendo um arquivo muito grande. Pode se tornar um arquivo pesadinho, um pouco grandinho. Caso você queira um proxy mais otimizado, com menos espaço ocupado, eu recomendo você ir para o H264. Mas cuidado, se você colocar o H264 MP4, ele tem uma limitação ali em relação a canais de áudio. Então ele pode gerar o seu proxy. Ele vai dar algum erro quando você manda gerar o proxy falando que os canais de áudio não são compatíveis, alguma coisa do gênero. Então, eu recomendo sempre usar aqui o H264 QuickTime. Ele vai conseguir lidar melhor com isso e o Premiere ele é extremamente chato com o relink dos materiais. Se por acaso você está pegando um material, tentando relinkar uma mídia e você sabe que é essa mesma mídia, mas os canais de áudio estão diferentes, por exemplo, o bruto tem 4 canais de áudio, o seu proxy que está a sua edição feita é um 2.0, ele não vai relinkar, você vai ter que relinkar na mão. Então isso é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado quando você for, principalmente se você gerar proxies fora do Premiere e vai querer dar o attach depois, algo assim, sempre tenha certeza de que você está fazendo um proxy ipsis literis. A resolução pode ser diferente, isso não tem muito problema, mas que o frame rate é o mesmo, o timecode é o mesmo e a quantidade de canais de áudio é a mesma, tá? Deixando aqui no H264 QuickTime, o Premiere já vai deixar essa configuração toda bonitinha para você. A marca d'água, você pode deixar sem nenhuma. Eu gosto de deixar um proxy icon para a gente ter uma informação visual ali que a gente está vendo no nosso proxy. E se por acaso, por padrão, o Premiere, quando você dá um render no proxy, ele se você tem a mídia em alta relinkada, ele vai optar pela mídia em alta. Mas se por acaso pode acontecer algum problema, alguma coisa, não sei o que lá, eu sempre gosto de deixar um proxy icon aqui habilitado para a hora que você vê o seu export, se você vê aquele iconezinho ali em algum canto, você sabe que tem algum boi na linha ali, tá dando algum problema, você vai lá investigar.
E você pode também choose a file, né? Você pode escolher algum arquivo e colocar aqui como uma marca d'água que você prefira. Beleza? A localização, por padrão, ele sempre vai deixar aqui no Next Original. Não gosto disso nem um pouco. Eu prefiro deixar nosso proxy separado, de preferência em uma pasta espelhada. Então a gente vai vir aqui no Choose Location. Eu já escolhi aqui um caminho, eu coloquei junto, mas em pastas separadas, né? Então vamos dizer que a gente tem aqui o ProRes e aqui estaria todas as nossas mídias. Mas pensando numa organização, vamos dizer que você tem aqui de área 1, de área 2, de área 3, de área 4. Então você seguiria aqui no proxy um espelhamento de como está organizado o seu bruto. Então você poderia colocar aqui, por exemplo, de área 1. E dentro aqui da de área 1, você poderia separar aqui, por exemplo, né? Câmera A, colocar aqui câmera B, você separa os seus proxies para que você tenha uma organização parecida dos dois lados. No nosso caso aqui, como é um material de sample footage, eu vou só copiar numa pasta ali e só mudar o nome, né? Vai dar aqui um select folder, a gente vai selecionar o nosso arquivo e agora a gente vai bater OK. E assim que a gente bater OK, ele abre o Adobe Media Encoder. Então ele vai criando os proxy jobs. Eu já estou com o Media Encoder aberto aqui, ó. Vou puxar ele aqui para baixo. Conforme ele vai criando os proxy jobs, ele vai adicionando cada movezinho daquele que a gente selecionou. Ele vai adicionando aqui um render dentro do nosso Adobe Media Encoder. E o que eu acho mais interessante é que ele cria o nosso arquivo aqui e ele já adiciona aqui um underline proxy na frente para ter mais uma camada ali de identificação de que esse material é um proxy. Né? A gente está lidando com a mídia proxy, a gente não está lidando com a mídia em alta. E assim que ele termina, vou esperar ele terminar toda essa barrinha aqui de adicionar tudo. Assim que ele termina, ele já dá o start no nossa geração de proxy aqui. E ele ainda faz uma coisa bem interessante que eu quero mostrar para vocês aqui. Então, o que é interessante a gente fazer desse processo aqui do Premiere é que o Media Encoder aqui, ele está gerando ali os nossos proxies, né? Sem pensar muito e está utilizando todo o poder de processamento da máquina, por assim dizer, né? Se por acaso você quer usar o Premiere, você pode continuar usando. Se a gente voltar aqui no nosso Premiere e simplesmente já dar um play aqui, ele vai começar a tocar. Então, vocês podem ver que o Premiere aqui está funcionando aqui, ele está dando play e o nosso Media Encoder, ele entrou num pause. Então, ele pausa para que o processamento do Media Encoder não atrapalhe o processamento do Premiere. E a mesma coisa, a partir do momento que você dá um pause aqui, o Media Encoder volta aqui a trabalhar e a continuar gerando seus proxies. Então você pode fazer essa coisa de forma bem no background ali, né? Você deixa a coisa funcionando, a coisa gerando, enquanto você pode ir seguindo trabalhando, gerando proxy, não, né? Gerando sync, select, já ir separando seu material. E quando terminar a geração do proxy, automaticamente ele já está por baixo do pano aqui, né? Ele já está gerando e já está relinkando esse proxy dentro da nossa mídia. Beleza? Terminamos aqui toda a nossa geração de proxy. A gente pode agora fechar o nosso Media Encoder. E aqui a gente está com o nosso material e a gente já está com o proxy relinkado. Como que a gente pode saber que a gente está com proxy? Nos clipes aqui, ó, vocês podem ver que ele já tem um íconezinho. Vou dar um zoom aqui pra gente ver, ó. A gente já tem os ícones aqui indicando que existe um proxy, que essa mídia tem um proxy. Mas a gente pode vir aqui também, vou dar uma maximizada aqui no nossa abinha de projeto. A gente tem também uma coluna que a gente pode habilitar, que acho que por padrão ela não vem aqui, ó. É a nossa coluninha aqui de proxy. E aqui ela está informando para a gente que os proxies estão attached, né? Ou seja, elas estão conectadas. Ele me dá o caminho de onde está esse proxy. E ele me dá também qual é a mídia proxy. Então ele me dá, a gente tem todas as informações aqui para a gente saber direitinho se tem, se não tem, onde que tá e tudo mais. Para a gente habilitar a visualização de proxy no Premiere, vou voltar aqui, única e exclusivamente só bater nesse botãozinho aqui, ó, Toggle Proxy. Assim que eu der o Toggle Proxy, ele vai habilitar o proxy para a gente. Vocês podem olhar aqui no ícone, ó, assim que eu clico no botão, ele aciona o ícone, né? Então agora aqui a gente está vendo a mídia em proxy. E vocês podem ver que ele, por mais que ele tenha mudado a resolução, ele mantém aqui o enquadramento da coisa, né? Isso que é o mais interessante de tudo. Aí, o que acontece, né? Vou selecionar aqui todo mundo, dar o botão direito, bater aqui no Set to Frame Size, só para
encaixar todas as mídias aqui, né, para ficar uma coisa um pouco mais fácil. E aqui que tá aquele ícone que eu falei, né, o íconezinho do proxy. Isso aqui, ó, é a indicação de que você está vendo o proxy ou você está vendo a mídia nativa. Uma forma bem interessante para você se proteger no export de acabar não estar de repente alguma mídia em alta perder o relink, perder o link, alguma coisa assim. Você não corre nenhum risco de no seu export você dar um check ali antes de mandar. Caso você veja esse ícone e alguma marca d'água que você colocar, você já sabe que, enfim, tem algum problema ali, né? Agora, maravilha, a gente está aqui com o nosso esquema todo feito. Você pode seguir sua edição aqui normalmente. E vamos dizer que você quer mandar esse projeto de edição aqui. Você precisa mandar para alguém por internet, por um HD, por qualquer que seja, para essa pessoa fazer edição remota. Essa pessoa não precisa da mídia em alta. Ela pode trabalhar só no nosso proxy. Como que você faz isso? Você prepara um projeto para ela. Então você organiza esse projeto aqui, de como essa pessoa precisa receber. E antes de mandar, você vai selecionar todas as mídias aqui. Que você gerou seu proxy, você vai dar um botão direito, vai vir aqui, ó, Make Offline. Vai sem medo. Assim que você bater aqui Make Offline, você deixa marcada a opção aqui para não deletar nenhuma mídia, obviamente, né? E a partir de agora, o botão de proxy aqui, ele meio que torna-se sem uso, porque aqui, ó, vocês estão vendo aqui, você está só enxergando a sua mídia proxy. Então, o que você vai precisar mandar para essa pessoa terceira é só a mídia em proxy. E a gente olhando aqui rapidamente, ó, vai vir aqui no Sample Footage, ARRI. A gente tem aqui as nossas mídias em ProRes. A gente tem as nossas mídias proxy aqui, né, que a gente gerou. E em relação à diferença de tamanho, a ProRes, pode ver aqui que tem 20 GB e o nosso proxy está com 325 MB. Olha só que maravilha. Então, ao invés de você ter que mandar uma pasta de 20 GB para essa pessoa baixar, todo esse processo, tem que fazer o upload, a pessoa tem que baixar, você pode mandar só a pastinha de proxy, que ela consegue relinkar no proxy, fazer todo o trabalho e te devolver esse projeto todo bonitinho. E aí, na hora que volta para você precisa, obviamente, reconectar com a mídia em alta. Para fazer isso, a gente já está com esse nosso projeto aqui, só está com o proxy habilitado, né? Você vai agora selecionar suas mídias todas aqui, vai dar um botão direito, vai vir aqui em Proxy e tem aqui, ó, Reconnect Full Resolution Media. Batendo aqui, ele vai abrir todas as opções aqui, todas as mídias, né, que ele identificou que precisam ser relinkadas. Você vai bater aqui em Attach. Aí você navega até onde vai estar onde estão suas mídias em alta, né? No caso aqui, que é o clipe 1, a gente seleciona o clipe 1. Vai dar um OK. E aqui, automaticamente, ele reencontra todos os outros materiais. E agora a gente volta ao funcionamento normal aqui do proxy. Beleza? Uma outra coisa que pode acontecer também é que você tem o proxy, mas você acaba perdendo alguma coisa do gênero, né? Ou você tem duas pessoas, você tem um editor e um assistente. O editor está trabalhando ali na mídia em alta e o assistente está gerando proxy. Depois ele precisa mandar esse proxy para o editor. Como fazer isso? Simples, eu vou vir aqui no proxy, vou dar um detach proxy aqui, ó. Só para a gente desconectar os proxies aqui, fosse vazio. Então vamos dizer que você é o editor, você está com a mídia em alta e o assistente te manda a pastinha tipo, ó, aqui estão as mídias em proxy, né? Como que você vai fazer isso? Você vai selecionar suas mídias, botão direito, proxy, attach proxies. Ele vai abrir todas as mídias e aqui a gente tem que apontar agora para onde estão os nossos proxies, né? Então a gente vem aqui no Attach, vem aqui na pastinha do proxy, seleciona aqui o primeiro, dá um OK. Ele vai localizar, vai relinkar e tá feito aqui. Você já tá com as suas mídias proxies aqui habilitadas e funcionando. Beleza? E aí, uma outra coisa também importante quando a gente tá falando de proxy, quando você vai exportar alguma coisa, em qualquer preset aqui de mídia, a gente tem a opção aqui, ó, General, que a gente tem as duas opções aqui de usar previews e usar os proxies. Ou seja, se isso aqui está desabilitado, quando você for exportar alguma coisa, ele vai usar a mídia em alta. Às vezes você não quer isso, você às vezes está com a mídia em alta relinkada, mas é um export que você está mandando um corte de aprovação, alguma coisa assim, você precisa de um render mais rápido, uma coisa mais ágil. Você pode vir aqui, ó, e marcar Use Proxies. Ele vai passar a usar o proxy para gerar esse export e não a sua mídia em alta.
Só ficar de olho para, obviamente, quando você for fazer sua exportação em alta e tudo mais, você desabilitar esse use proxies aqui. Beleza? Esse é o funcionamento básico aqui de proxy no Premiere. É muito simples, muito prático. É fácil de ser utilizado. Mas, como eu falei, eu só recomendo esse workflow se o seu projeto vai viver único e exclusivamente dentro do Premiere ou do pacote Adobe que seja, né? Se você vai precisar mandar isso para um DaVinci, alguma coisa assim para terceiros para fazer a finalização da imagem, eu não gosto muito, porque o proxy pode gerar alguns problemas, enfim, você pode ter alguns problemas de relink ali no DaVinci ou em algum outro programa. Se você vai ter esse round tripping, aí eu recomendo que você procure aqui no canal um vídeo que tem falando sobre geração de proxy no DaVinci. E aí eu recomendo você fazer a geração do proxy lá no DaVinci e aí trazer aqui para dentro do Premiere. Então é isso. Se você gostou dessa dica, se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha e comenta aqui, me diz se você tem alguma dúvida, você já utilizou, você utiliza esse esquema de proxies no Premiere, como que você trabalha? Conta aqui embaixo, beleza?